Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Nos conte aí, participe do chat ao vivo, queremos saber. E também deixe o seu comentário com sua opinião, é muito importante. Veja também se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro assistiu, na companhia de ministros de Estado e parlamentares, o desfile de veículos blindados, armamentos e outros equipamentos da Força de Fuzileiros da Esquadra na manhã desta terça-feira, dia 10. Cerca de 40 blindados, caminhões e tanques desfilaram em frente ao Palácio do Planalto. Entre os ministros que acompanharam o desfile, junto ao presidente Jair Bolsonaro, estiveram os ministros Braga Neto, ministro da Defesa, Milton Ribeiro, ministro da Educação, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, Anderson Torres, ministro da Justiça e Gilson Machado, ministro do Turismo. Também acompanharam o ato o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, o senador Flávio Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o vice-líder na Câmara, Evair de Mello. O vice-presidente Hamilton Mourão não participou da exibição do comboio militar. A passagem dos veículos da Marinha durou menos de 15 minutos e o presidente Bolsonaro estava acompanhado também dos comandantes da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Batista Júnior. De acordo com a Marinha, o comboio partiu ainda do Rio de Janeiro, passando então agora pela capital federal, a caminho do campo de instrução de Formosa. Ao passar pelo Palácio do Planalto, foram entregues convites ao presidente da República e ao ministro da Defesa para comparecerem à demonstração operativa que ocorrerá no dia 16 de agosto em Formosa. A Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central. Este ano o evento, gente, contará também com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Serão mais de 2.500 militares das três forças. Nesta terça-feira, dia 10, a CPI da Covid-19 ouviu o coronel da Reserva do Exército, Élcio Bruno de Almeida. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, abriu a sessão com um pronunciamento de muitos ataques ao presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu em razão do desfile militar na esplanada dos ministérios em Brasília. E sobre o depoimento do coronel Élcio Bruno de Almeida, citado no caso da VAT, ele negou propina e usou o direito ao silêncio na CPI, direito concedido pela Justiça. O protagonismo da conversa, ou das conversas, bate-bocas, enfim, ficou mesmo, mais uma vez, com os senadores. Não vou fazer questionamentos ao depoente, porque ele já se escudou na orientação do seu advogado. Mas, reiterar o que eu tenho alertado aqui já por algumas vezes. A CPI perde tempo com depoimentos que não contribuem com nada. Fica aqui 5, 6 horas numa tomada de depoimento que não chega a lugar nenhum. Talvez a grande decepção da oposição aqui seja de acusar o governo do presidente Bolsonaro, mas quando vão apurar os fatos, não acham nada. Não mostra uma prova sequer, uma única prova, que demonstre que tenha havido o pagamento de 1 centavo de real a título de vantagem devida a quem quer que seja. Qual informação? Qual desvio? Quem recebeu? Quem pagou? Para onde foi? Quanto foi? Nada. Quando você aperta, não sobra nada. Sobra apenas a narrativa acusatória de quem está aqui.
e não quer investigar a corrupção de verdade. Vai vendo, Brasil! Aqui parece que tem gente que acha que está na delegacia de polícia. Não. E eu, não. Estou no Senado da República. O Senado da República, senador Marcos Rogério, não tolera sabugice. Não tolera servilismo. Eu conheço as competências... Respeite a lei. Respeite a lei, Vossa Excelência. Então não minta. Não minta, Vossa Excelência. Mas eu não estou mentindo. O senhor que sabe. Sua colega está lhe orientando, Marcos Rogério. Ora, deixa... Eu já disse isso aqui. O problema é que Vossas Excelências fazem ouvidos moucos quando interessa. Eu não faço ouvido louco pra nada, nem olho. Eu suspendi o vosso microfone. Eu não faço ouvido louco. Eu suspendi o microfone de Vossa Excelência, porque no tumulto... Falam as asneiras que querem falar. Senador Marcos Rogério... É a ver, o senhor está falando tecnicamente Eu sei a incorreto. diferença entre o que é o crime formal. Não sabe. Então o senhor vai esquecer. Não sabe. Tudo bem, o senhor fala todo dia. Presidente. Tecnicamente incorreto, não. É o direito brasileiro, não. Senador Marcos Rogério... No tumulto, ninguém fala. Então por isso que eu suspendi o microfone. Mas quando eu faço aqui as indagações que faço, o apelo que estou fazendo é, olha, estão falando de corrupção o tempo todo. A corrupção passiva pode se dar, repito, porque parece que querem colocar, né, uma verdade. Não, alguém disse que tem. Mas não busca apurar os fatos. Até agora, repito, não há uma prova sequer da prática de corrupção por parte do governo do presidente Bolsonaro. Nenhuma! Não adianta vir interromper minha fala, falar A, B, C ou D. Prova, mostra. Eu não tenho problema com isso. Mas repito, senhor presidente, lamento que a gente fique gastando tempo da CPI e não aprofunde as investigações de verdade. Corrupção, esteja ela onde estiver. E tem uma coisa, no dia que eu identificar, espero que isso não aconteça, que não tenha havido, porque até agora não vi, mas no dia que identificar, olha, houve aqui, dentro desse departamento do Ministério da Saúde, um ato de corrupção, não contem comigo, não tenho compromisso com bandido, esteja no governo federal, esteja nos estados, no consórcio do Nordeste ou nos municípios, não defendo bandido, não tenho bandido de preferência. É o clássico caso do crime inexistente. A única possibilidade que poderia ter aqui, e nesse ponto o delegado Alessandro tem razão, seria o crime formal de corrupção passiva. Poderia ter havido. E a partir das investigações, pode se identificar. Porque nem isso foi provado até agora. Porque ele independe do recebimento. Ele independe de contrato. É um crime formal. Mas dizer que o governo tenha participado de qualquer ato de corrupção que tenha levado em consideração o pagamento de 1 centavo de real, não tem. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória, gente, que libera mais de 9,1 bilhões de reais para o combate à pandemia do novo coronavírus. O texto foi publicado nesta terça, dia 10, no Diário Oficial da União. O dinheiro será dividido entre o Fundo Nacional de Saúde, FNS, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. O FNS fica com a maior parte dos recursos, mais de 8,3 bilhões de reais. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade lá na base, municípios, estados, também estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde. A Fiocruz recebe 705,1 milhões de reais. Esses recursos vão financiar compra e distribuição de mais vacinas, manutenção de laboratórios e também pesquisas clínicas em patologias de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fica com 15,3 milhões. O dinheiro faz parte do Programa de Atenção à Saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde em Porto Alegre, neste último item. O governador de Nova York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, anunciou na tarde desta terça-feira sua renúncia ao cargo.
A decisão de Cuomo vem após uma investigação da Promotoria do Estado de Nova York acusá-lo de ter assediado sexualmente diversas mulheres. Há uma semana, a Procuradoria-Geral de Nova York divulgou informações sobre uma investigação cujo relatório final apontou que o governador democrata assediou sexualmente atuais e ex-funcionárias do estado, bem como várias mulheres fora do governo estadual. Em abril de 2020, e por isso a notícia repercutiu com intensidade aqui no Brasil, em abril de 2020, enquanto Nova York vivia o crescimento inédito nos casos de Covid-19, Cuomo citou o Brasil como mau exemplo e atacou pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro, impedindo, inclusive, na ocasião, que instalações do seu governo em Nova York fossem utilizadas para uma homenagem ao presidente brasileiro numa visita que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa feita para anunciar seu afastamento, Cuomo negou essas acusações feitas pela Procuradoria, mas pediu desculpas a mulheres que teria ofendido. Aqui no Brasil, o deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro comentou: o governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou hoje após ser acusado de assediar 11 mulheres. Este é o mesmo que vivia atacando o presidente Bolsonaro por diversos motivos. Além de destruir seu estado na pandemia, ainda é um abusador. É o esquerdista perfeito, postou Eduardo Bolsonaro. O governo federal entregou, nesta semana, as obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ao estado. Quem acompanhou o ministro Tarcísio ao Mato Grosso do Sul foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Os trabalhos no aeroporto foram executados pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, que administra o aeroporto. De acordo com a estatal, foram investidos 39,9 bilhões de reais com recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil para a reforma do terminal de passageiros, que passou a ter capacidade para receber 4,5 milhões de passageiros por ano. Antes, o aeroporto tinha capacidade máxima de 2,5 milhões de passageiros por ano. A área das salas de embarque foi ampliada em 178% e o saguão praticamente dobrou de tamanho, passando de 1.400 para 2.700 metros quadrados. As obras também incluíram a renovação das pistas de taxiamento, do pátio de aeronaves e do acesso viário ou acessos viários ao terminal, além da recuperação do sistema de drenagem e da faixa preparada da pista de pouso, com implantação de áreas de escape. E depois de muita polêmica, rumores, comentários, inclusive um dia até de desfile de comboio militar na Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, redondezas do Congresso, tivemos então na Câmara dos Deputados, no plenário, a análise dos nossos parlamentares da questão do voto auditável. Ter ou não ter voto impresso em 2022. E a maioria no plenário votou contra, negando então a possibilidade de termos voto impresso nas eleições de 2022, pelo menos na concepção atual da ideia. Eventualmente, uma alternativa até possa surgir, como foi debatido, ou vai ser ainda debatido, essa questão de ter um pequeno percentual das urnas sendo auditadas, enfim, algo nesse sentido. Mas a questão original, por enquanto, foi abortada agora pela maioria no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Presidente, primeiro reconhecer que esse tema aqui na casa, ele é tratado pelo então deputado Jair Bolsonaro como parlamentar aqui dessa casa. Esse tema teve sucesso, inclusive, está parado no Senado. E, naturalmente, o presidente Jair Bolsonaro volta agora na presidência da República a liderar esse tema. O governo, ele vai orientar sim. Faço um apelo aqui aos deputados da base que possam nos acompanhar. Nós precisamos de dar a oportunidade aos brasileiros que questionam o processo. E, naturalmente, esse processo, com a impressão desse voto,
ele vai dar a oportunidade de dirimir toda e qualquer dúvida do processo eleitoral. Quando o presidente lidera esse tema, e aqui reconhecer a proposição da deputada Bia Kiss, reconhecer aqui o competente trabalho do nosso relator e todos que nos acompanharam, é a oportunidade que o Brasil tem, em definitivo, de ter uma eleição transparente, reta, e uma oportunidade, uma legitimidade para que tenhamos sucesso nas urnas. O governo... Presidente. Deputado Silvio, não é possível, senão eu vou ter que abrir para todos os parlamentares. Serei breve, presidente. Não, deputado Silvio, nem breve. Só se fosse por tempo de liderança, se o seu partido não usou. Eu vou encerrar a votação. Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, total 448. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A PEC foi derrotada, presidente. Ficam prejudicadas os destaques. A matéria vai ao arquivo. E sobre essa questão do voto impresso, gente, a hora da verdade chegou, o Brasil chegou até aqui com muito debate e muita polêmica que foi parar então aí no plenário da Câmara dos Deputados. Esse debate que inclusive ofuscou o interesse dos brasileiros sobre outro tema que abrange a eleição de nossos políticos. Com ou sem o voto impresso, a verdade é que uma série de alterações está em curso, estava já em curso, agora com esse resultado dessa questão do voto impresso, continuando o andar da carruagem, porque uma PEC altera regras eleitorais importantes. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, vimos, não é, que analisa essa proposta de emenda à Constituição, trata do adiamento das eleições em datas próximas a feriados. Também foi aprovado nessa comissão o relatório da deputada Renata Abreu. E o texto original sofreu uma série de modificações ao longo de sua tramitação e propõe a alteração de uma série de dispositivos da legislação eleitoral, além de data propriamente. O texto base foi aprovado por 22 votos a 11. Na votação dos destaques, os deputados concordaram com um destaque do PCdoB que retira do texto a previsão do chamado distritão misto nas eleições seguintes para deputados federais, estaduais e vereadores. Nesse sistema, não há necessidade de delimitar distritos eleitorais pelo TSE. A própria unidade da federação seria o distrito eleitoral. Não há uma divisão regional. Entre as mudanças aprovadas estão o distritão puro, com a eleição do candidato mais votado, sem levar em conta os votos do partido, como acontece hoje no sistema proporcional. Para os cargos de deputados federais e estaduais nas próximas eleições, também teve a volta das coligações partidárias e a adoção do chamado voto preferencial, que coloca um fim no segundo turno para presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2024. Mas como? Neste último item, o eleitor tem a possibilidade de indicar até 5 candidatos em ordem de preferência. Na apuração serão contadas as opções dos eleitores até que algum candidato reúna a maioria absoluta dos votos para chefe do Executivo. O chamado voto preferencial nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2024, na prática, põe fim ao segundo turno. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.